E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. É a palavra de Deus que tem ciência verdadeira, uma ciência que não se desatualiza. Pelo contrário, cada vez se mostra mais recente. Uma palavra de Deus que diz que, pelo sopro de sua boca, o universo foi formado, as galáxias foram formadas. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado, formado. E tínhamos então, por exemplo, livros e mais livros de física e de cosmologia dizendo que lenta, gradual e sucessivamente o nada tinha pego nada para nada e do nada tinha feito tudo ao longo de milhões, bilhões e bilhões de anos. 13,8 bilhões de anos para que o universo se formasse. Bíblia dizendo que não. Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. Um confronto. Quem ganhou esse confronto? A palavra de Deus, a Bíblia. A NASA vai lá e lança o telescópio Hubble, ele tira uma foto de uma galáxia. Aí vem o James Webb agora e tira fotos de várias e várias galáxias nos primórdios do universo. E o que essas fotos mostraram? O universo feito pronto. Absolutamente pronto, com as galáxias prontas, já estabelecidas, as estrelas formadas, maduras, galáxias maduras, estrelas maduras, tudo estruturado na maternidade do universo. Aí os cientistas entraram em pânico. Pânico? A ciência entrou em pânico, mas a palavra de Deus já dizia que não era assim, que não tinha sido assim. Ele tinha feito pronto. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. No 4º dia diz que Deus estabeleceu o sol para guiar o dia, a lua para governar a noite e fez as estrelas. É interessante perceber que o relato é assim, e Deus fez as estrelas. Aí vamos olhar, são bilhões e bilhões e bilhões, incontáveis estrelas. E como é que ele fez? Ele as fez. No 4º dia, uma frase descrevendo o poder do nosso Deus de criar um universo imenso. E nesse podcast, o podcast 66, eu voltarei a um tema extremamente interessante. Moisés, o pai do sanitarismo, parte 2. O título do nosso podcast 66, Moisés, o pai do sanitarismo, parte 2. Já falei sobre Moisés e o sanitarismo no podcast anterior. Continuaremos agora, falando ainda mais, evidências que mostram claramente que o sanitarismo da palavra de Deus é perfeito, uma grande evidência de que esse livro é digno de toda a confiança. Por quê? Olha só. Em Deuteronômio 23, 12 a 13, está escrito assim: determinem um local fora do acampamento onde se possa depositar suas fezes. Como parte do seu equipamento, tenham uma ferramenta, uma pá, e façam um buraco para suas fezes, e as cubram com terra. Pessoal, esse é o procedimento correto, perfeito, que a palavra de Deus dá com detalhes técnicos, sóbrios, coerentes, consistentes. Como alguém pode dizer que esse livro não é um livro coerente, consistente, sóbrio, técnico, perfeito? Essa é a recomendação certa para as nossas fezes. Será que os homens sempre seguiram esse conselho? Absolutamente não. Se olhamos na história
da humanidade, percebemos grandes e grandes equívocos em relação ao tratamento dos dejetos humanos. Por exemplo, entre 1848 e 1854, Londres, na Inglaterra, teve uma grande epidemia de cólera, que se alastrou por toda a Europa e a Rússia. Mais de 16 mil mortes. Por que isso aconteceu? Não sei se você sabe, aqui no Brasil também, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, o tratamento dos dejetos humanos, das nossas fezes, era muito, muito mal feito. Em Londres, por exemplo, as pessoas jogavam os apartamentos pelas janelas nas ruas. Vários relatos, se você for estudar a história. E o que causou, então, essa grande epidemia de cólera em Londres? Exatamente esse tratamento totalmente equivocado. Por exemplo, John Snorf percebeu que havia uma bomba de água pública em Londres e que as pessoas pegavam água nessa bomba, e ele foi verificar, essa água estava contaminada com esgoto. Um procedimento totalmente equivocado. Foi com muita ciência, com muito descobrir de micróbios, bactérias e tudo mais, que começamos a estabelecer um procedimento um pouco mais acertado. Hoje nós temos os nossos banheiros, todo um sistema hidráulico ali para esse dejeto. Mas será que esse foi o procedimento mais correto? Não, a palavra de Deus diz que não é assim. Vamos voltar em Deuteronômio 23, 12 e 13. O conselho de Moisés, o pai do sanitarismo, determine um local fora do acampamento. Fora do acampamento. Faça um buraco, cubra com terra. Faça um buraco, cubra com terra. Olha só, fazemos isso hoje? Não. Temos os sanitários dentro das nossas residências. Por exemplo, na pandemia, temos visto alguns relatos, alguns estudos e tudo mais, e esses estudos têm mostrado que talvez uma das grandes fontes de contaminação dos vírus dentro das nossas casas são os nossos banheiros, que ficam dentro das nossas residências. Teríamos como amenizar isso hoje? Seria muito difícil. Mas o que percebemos? O conselho correto está na palavra de Deus. Moisés, o pai do sanitarismo. Se todos tivessem seguido esse exemplo, esse conselho, esse procedimento, talvez as nossas cidades tivessem sido estruturadas, planejadas, para que fosse exatamente assim. Vemos nas fazendas, por exemplo, um procedimento parecido com o que a Bíblia indica. Esse local separado da casa. Você tem que caminhar afastado. Se enterrar é o melhor procedimento. Mas hoje fazemos redes de esgotos que contaminam os nossos rios, contaminam as nossas fontes de água. A população cresceu muito e tudo mais, sim, mas qual é o melhor procedimento? O determinado pela palavra de Deus. Um outro grande estudo recente mostrou que, estava lendo outro dia, e esse estudo dizia assim: a ciência determinou que é perigoso, em um velório, você tocar o morto. Por quê? Porque algumas toxinas, vírus e bactérias, assim que a pessoa morre, já rapidamente se propagam e se dirigem para a superfície da pele. Olha só, outro grande problema que talvez a gente não tenha percebido, que a palavra de Deus já deixava muito claro. Moisés, o pai do sanitarismo, já disse: tocou em um cadáver, alguma coisa morta, você está impuro. Lave-se com água corrente, tome um banho, 7 dias. Moisés, o pai do sanitarismo. Percebemos claramente como a Bíblia, de fato, é um livro de ciência. De ciências, várias ciências. Ela não quer ensinar a ciência,
mas ela contém grandes verdades científicas. No seu relato, várias verdades científicas são apresentadas. Então, se essa verdade científica é verdadeira, e se entendemos que ali temos conselhos precisos, exatos, no sanitarismo, por exemplo, percebemos que podemos confiar na palavra de Deus. No que se pode verificar, a Bíblia é perfeita, é correta, é atual. É uma ciência que não se desatualiza. Um livro digno de toda confiança. Moisés, portanto, o pai do sanitarismo, e o sanitarismo perfeito, descrito na palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.